Olá, seja bem-vindo a mais nessa aula. Agora, daremos continuidade então ao nosso assunto de linha de ação muscular. Lembre-se, um músculo, para gerar movimento, ele só faz através da contração, ou seja, puxando as alavancas. O músculo, ele só consegue de forma ativa puxar as alavancas ósseas, ele não consegue empurrar. E o que é a linha de ação muscular? É a relação entre a direção das fibras do músculo e o eixo ou a alavanca do movimento. Quando eu consigo observar e entender essa relação entre as fibras musculares e o eixo do movimento ou a alavanca, eu consigo notar qual movimento aquele músculo consegue fazer. Vamos ver alguns exemplos para entendermos melhor isso aqui. Nessa figura, nós temos a articulação do quadril. Aqui, neste ponto vermelho, nós vemos o eixo do movimento, o eixo da articulação do quadril. Na parte de trás, nós vemos aqui um músculo representado pelo glúteo máximo. Em relação a esse eixo do movimento aqui, nós vamos perceber que esse músculo ele tem uma posição que é posterior ao eixo. Se nós traçarmos uma linha aqui, ó, representando a linha do eixo, esse músculo ele está posterior ao eixo, tá? Considerando aqui a parte dorsal. A pessoa está deitada, mas consideramos a parte dorsal. Isso significa que quando eu olho a direção da fibra desse músculo, que está em diagonal, na direção dessa flecha preta aqui, ó, eu vou entender que este músculo ele só consegue então produzir movimento nesta alavanca, que é o fêmur, puxando esta alavanca em direção à sua fibra muscular. Tá? Como a relação dele é posterior ao eixo, ele puxa essa alavanca para trás. Nesse caso aqui, realizando um movimento de extensão do quadril. Se nós pegarmos essa mesma figura, esse mesmo desenho, e agora colocarmos uma outra projeção, um outro músculo, no mesmo ponto aqui, nós enxergamos o eixo do movimento, representado pelo ponto vermelho, de novo a articulação do quadril. Se nós traçarmos agora aquela mesma linha sobre o eixo, nós vamos perceber que o músculo representado na figura agora, ele encontra-se na parte da frente, ele encontra-se anterior ao eixo do movimento. Percebe que os músculos eles estão na mesma região, só que em posições diferentes. No primeiro exemplo, nós tínhamos um músculo que estava projetado aqui, representado pelo glúteo máximo, com uma relação posterior. E agora nós temos um músculo projetado na região anterior. Isso significa que na direção, aqui, na direção da sua fibra, o músculo vai puxar essa alavanca para frente, porque ele é anterior ao eixo, fazendo um movimento de flexão do quadril. Então, nesta posição aqui, exatamente aqui nesta posição, eu vou entender aqui que este músculo, ele não consegue, tá? Ele não consegue empurrar essa alavanca no sentido oposto. Não consegue empurrar a alavanca. Aqui, este músculo não consegue fazer extensão do quadril. Ele somente puxa e faz a flexão. Vamos a mais exemplos para nós entendermos. Outra figura, agora do membro superior, a articulação do ombro. E nós vemos aqui na articulação do ombro o eixo do movimento na cabeça do húmero, aonde está esse círculo vermelho. Eu tenho aqui
a alavanca, que é o meu húmero, representado nesse traço, nessa linha preta que eu coloquei. Nós temos, na linha vermelha, um músculo que está fixo aqui, então, na alavanca. Fixo na alavanca. E vem aqui na direção dessa mão. Como nós vamos analisar que movimento esse músculo consegue fazer? A fibra dele tem direção para cima, na direção da mão. A localização desse músculo é lateral ao eixo e na continuidade dele aqui para cima também superior ao eixo. Então a fibra desse músculo ela tem uma relação lateral externa e superior. Isso significa que esse músculo, quando ele faz uma contração, ele puxa essa alavanca na direção das suas fibras, na outra direção. Nesse caso aqui, a alavanca ela vai se mover lateralmente. Vamos pegar uma outra cor aqui. Ela vai se mover lateralmente, porque ele possui uma relação lateral, e vai se mover superiormente, porque ele tem uma relação superior ao eixo. Isso produz aqui uma resultante, que é um movimento de abdução do ombro. No caso, esse feixe muscular é uma representatividade das fibras mediais do deltoide. Nessa mesma articulação, se nós pegarmos agora e invertermos a relação, observa que o músculo está fixo no mesmo ponto da alavanca. Então vamos sinalizar aqui o músculo fixo no mesmo ponto da alavanca. Nós temos o mesmo eixo do movimento, só que agora a fibra muscular ela está localizada. Vamos pegar aqui a fibra muscular, traçar em vermelho para facilitar aqui a visualização. Eu vou notar que ela está localizada inferior, contrário à anterior, né, que nós estávamos olhando, e lateral interna. Então, são duas posições completamente opostas ao primeiro exemplo. O que vai acontecer quando esse músculo contrair, quando essa fibra puxar a alavanca na direção dele? Vai produzir um movimento que puxa a alavanca para baixo e que puxa essa alavanca também para dentro, gerando uma resultante que, nesse caso aqui, é um movimento de adução do ombro. Então, observa como o músculo ele muda a sua função dependendo da sua relação com o eixo do movimento. Este é um ponto importante de nós observarmos, porque isso acontece em alguns casos durante a amplitude de movimento. Um exemplo para que nós possamos compreender essa parte de relação. Vamos lá, vamos posicionar o vídeo aqui, pausa. Observe esse exemplo, que está ligado com aquele diagrama que eu apresentei anteriormente. Aqui, ó, o bonequinho, ele está instalando aqui, né, vamos dizer assim, ele está instalando o deltoide posterior. Então, ele pregou o deltoide aqui na escápula, que é uma alavanca, e pregou o deltoide na outra alavanca. Lembrando que esse ponto de inserção do deltoide, se nós observarmos nessa figura da esquerda aqui, ó, nós vamos observar que o ponto de inserção ele é único para as três cabeças do deltoide: a anterior, a medial e a posterior. Então, observa que esse ponto aqui, ó, na direita, ele é de inserção igual para os mesmos músculos. Tá?
Então, olha como está a relação aqui dessa fibra posterior do deltoide em relação ao eixo do movimento. Aqui nós vamos observar o eixo do movimento, mais ou menos aqui nessa região. Vamos mudar a cor para ajudar aqui. Mais ou menos aqui nessa região. E aí nós vamos notar que as fibras musculares, elas possuem qual relação com esse eixo do movimento? Inferior e interior, lateral e interno. Lembra do exemplo lá no slide? O que vai acontecer? Isso faz com que esse músculo puxe a alavanca no sentido da adução. Uai, Bruno, mas o deltoide não é abdutor do braço? Abdutor do ombro? Sim. A fibra medial do deltoide, ela tem uma linha de ação que coloca essa fibra medial na função de abdutora. A fibra posterior do deltoide, quando a gente olha para essa relação aqui, nós vamos entender que pela linha de ação do deltoide posterior, neste ponto do movimento, ele tem como função a adução, que é o movimento oposto ao movimento das fibras mediais. Se o movimento é oposto, o deltoide posterior, nesse ângulo aqui do movimento, ele consegue ser um sinergista para o movimento de abdução que a fibra medial faz? Não. Neste ponto, ele não consegue ser um músculo sinergista. Mas vamos olhar mais adiante. Vamos ver o que o bonequinho vai fazer aqui, ó. Ele vai colocar o restante das fibras. Vamos colocar o vídeo aqui para rodar. E nós vamos observar, ó, olha o que acontece quando a articulação ela se movimenta e sobe. Aqui nós vamos notar que parte das fibras posteriores do deltoide, elas sobem e já começam a ter uma relação mais próxima do eixo do movimento. Essas fibras mais superiores do deltoide posterior conseguem ser sinergistas para a abdução, junto com a fibra medial. Parte das fibras do deltoide posterior ainda continuam com uma relação bastante inferior em relação ao eixo, e ela continua sendo adutora. Então, vocês notaram que durante a amplitude articular, o músculo ele pode mudar a sua função? Pois é isso mesmo. O músculo ele pode mudar a sua função dependendo da amplitude de movimento, que é um outro exemplo que eu tenho aqui, ó. A linha de ação determina a função muscular. Olha só o que está acontecendo nestes dois exemplos. Neste primeiro quadro, à esquerda, nós vemos o adutor longo e o adutor magno agindo, ó, olha só, como extensão do joelho. Mas o adutor não é o músculo que faz a adução? Ele recebe esse nome porque a principal função dele, a principal linha de ação é para adução. No entanto, ele também possui uma linha de ação onde ele contribui, ele é sinergista para a extensão da articulação do quadril. Aqui, nós podemos observar que o quadril ele está em flexão. Por que isso acontece? Isso significa que o adutor ele consegue fazer a extensão partindo de flexão do quadril. Só que ele consegue fazer este movimento de extensão quando o quadril está na sua flexão máxima, que é de 125 a 130 graus, até aproximadamente 70 graus de movimento. Então, vamos mudar a cor aqui para facilitar. Então, o adutor longo e o adutor magno, eles conseguem ser sinergistas para a extensão do quadril, quando o quadril ele sai da sua flexão máxima, 125 a 130 graus, até por volta de 70 graus. Quando chega nessa amplitude do movimento, a linha de ação dele se torna neutra.
para a extensão. Então ele não consegue mais ser sinergista. Agora, olha para outra figura, do lado direito. Percebe que agora, vamos pegar uma outra cor aqui, ó. Nós temos o eixo do movimento aqui em cima no quadril e a alavanca. Partindo da posição anatômica ou da posição estendida do quadril, que é isso que a figura representa aqui, agora nós vemos principalmente o adutor longo exercendo uma outra função. Nessa posição aqui, ó, partindo da extensão, partindo da posição anatômica, o adutor longo, ele tem uma linha de ação para flexão. Então agora, ó, partindo dessa posição, o adutor longo ele consegue fazer flexão até por volta dos 70 graus, que é aquela linha que foi apresentada na figura anterior. Então, olha, o mesmo músculo, durante o mesmo arco de movimento, ele muda de função porque a linha de ação desse músculo foi alterada. A posição desse músculo em relação ao eixo do movimento mudou a função que esse músculo tinha na articulação. Vocês já notaram que vários jogadores de futebol lesionam o músculo adutor quando eles fazem justamente essa posição de arrancada, que é a foto 1? Eles falam, mas como que o cara lesionou o adutor se ele está fazendo um movimento de extensão do quadril? Porque nesta hora há uma grande exigência dos adutores, principalmente se houver um desequilíbrio muscular, aonde os extensores do quadril eles não conseguem desempenhar a sua melhor função, acaba sobrecarregando o adutor. E aí esse adutor lesiona porque ele fica responsável por fazer uma grande potência, desempenhar uma grande potência para um movimento de arrancada. Nota como essa linha de ação muscular, então, influencia dentro da prescrição de exercício. Para eu enfatizar uma determinada musculatura, para eu saber o que eu estou fazendo dentro da prescrição, eu preciso começar a enxergar além. E enxergar de que forma essa função muscular ela pode alterar de músculo para músculo. Mais um exemplo para nós fecharmos este vídeo e depois analisarmos essa condição de alteração de linha de ação muscular dentro dos exercícios na prática. É em relação ao músculo do periforme. O periforme é um músculo que está situado na articulação do quadril, é um músculo mais interno. Para quem lembra, para quem tem dor no ciático, lembra que a gente chama isso de síndrome do piriforme, porque esse músculo está sendo ali comprimido e com isso o nervo ciático é comprimido e desperta aquela dor, né, que desce pela perna. E aí, se eu preciso fazer uma intervenção junto ao músculo periforme para melhorar essa condição, eu preciso entender o seguinte, que o músculo periforme, na posição anatômica, com quadril e extensão, ele é um rotador externo. Para eu alongar ele nesta posição, eu preciso então fazer uma rotação interna. Se eu vou alongar a musculatura do quadril e flexiono a articulação do quadril, eu coloco o quadril principalmente já ali de 70 a 90 graus de flexão, a linha de ação muscular do periforme ela é alterada. Com isso, esse músculo que era um rotador externo, ele passa a ser um rotador interno da articulação do quadril. E aí, para eu alongar esse músculo nesta posição, com o quadril flexionado, eu só conseguirei alongá-lo se eu fizer uma rotação externa. Então, a intervenção ela muda completamente dependendo da posição que eu coloco a minha articulação. Neste vídeo, espero que você tenha compreendido como o músculo muda de função em detrimento da sua linha de ação muscular, a sua posição em relação ao eixo do movimento. No próximo vídeo, nós
analisaremos como isso impacta dentro da sala de musculação. Um abraço!